Flamengo pode perder até 9 jogadores no próximo mês. A superioridade contra o Vasco continua. Vamos falar sobre mais essa vitória no Clássico e também repercutir a coletiva de Filipe Luiz. Fala, flamenguista! Cheguei com seu vídeo diário de Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa a sua curtida para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, meu camarada, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça. É só clicar no botão inscreva-se aí abaixo e assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o canal aqui a crescer e bater os primeiros 500 inscritos. Me ajuda nessa, tá faltando pouco. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo pode perder até 9 jogadores para as seleções que vão disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira, a seleção uruguaia, chilena e equatoriana. Só a seleção uruguaia pode levar 3 jogadores do Flamengo: Arrascaeta, De La Cruz, o Varela. Tem o Pulgar ainda pelo Chile, o Plata pelo Equador. E a seleção brasileira pode levar um recorde de 4 jogadores dessa vez para as eliminatórias contra a Colômbia e a Argentina. Danilo, que é o atual capitão da seleção brasileira. Temos o Léo Ortiz e o Gerson, que vêm sendo convocados aí a algumas convocações do Dorival. E a grande surpresa pode ser o Wesley. Muita gente falando aí que ele pode ter a primeira convocação para jogar na seleção brasileira. Vamos esperar para ver, porque são muitos jogadores. Fora as lesões, o Flamengo vai ficar muito desfalcado. A seleção brasileira convoca no dia 7 para esses 2 jogos importantes aí. Muitos dizem que os jogadores do Flamengo podem trazer de volta a popularidade da seleção brasileira, que já perdeu há algum tempo. Trazer um pouco mais de carisma com os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Bom, a gente não sabe se realmente todos esses jogadores serão convocados. A verdade é que a gente espera que, pelo menos, a gente não tenha jogos nesse período. Falando um pouco aqui sobre o jogo, mais uma vitória do Flamengo em clássico sob o comando do Filipe Luiz, e ele tem razão, né? O Wesley vai escolher onde quer jogar no meio do ano. Mais uma partidaça dele na parte defensiva. O segundo gol foi construído aí 90% por ele. Ele veio roubando a bola ali na zaga, costurando o time do Vasco. Deu sorte na dividida e ainda deu um passe ali maravilhoso para o Everton Cebolinha, que marcou um golaço. Ele que não marcava há 8 meses, o último gol dele foi justamente contra o Vasco. A parte defensiva do Flamengo, que ainda não está o ideal, o Filipe Luiz falou isso na coletiva, ele ainda não sabe qual é a zaga, está sem lateral esquerdo, Danilo jogando, revezando a posição ali em que ele joga, dessa vez jogou um pouco mais pela direita. No segundo tempo, o Léo Pereira jogando como lateral esquerdo, ou seja, não tinha a zaga ideal, mas ainda assim o Danilo terminou o jogo, por exemplo, sendo o jogador que mais deu passes certos, né? A parte física do Flamengo também chamou muita atenção. Um ponto negativo aqui, na minha opinião, foi o jogo do Everton Araújo. Eu achei ele, mais uma vez, travando um pouco o meio-campo, muito de costas, né, para o ataque do Flamengo, tocando muitas bolas para trás. Primeira bola que ele recebe, ele não olha para frente, ele já olha para os lados ou para trás. O Filipe Luiz até comentou sobre isso na coletiva, dizendo que era isso que ele quer, que ele está executando exatamente o que o Felipe quer. Então, assim, cumprindo a sua função. Pra gente, torcedor, a gente ainda critica um pouco esse tipo de jogador. Deixa aí nos comentários se você também concorda comigo ou se você discorda com relação ao Everton Araújo. O Flamengo teve uma situação diferente nesse jogo, né? O Flamengo, nos últimos jogos, a gente viu o Flamengo dominando muito e nesse jogo contra o Vasco, segundo tempo, o Vasco partiu para cima, né? O Vasco teve uma bola na trave aos 18 do segundo tempo, teve mais volume de jogo, né? Mas ainda assim o Flamengo conseguiu suportar e aí, num contragolpe, no finalzinho do jogo, o Flamengo faz o segundo gol e mata a partida, termina essa partida sem levar gols, o que é muito importante, né? O Filipe Luiz também fala sobre isso. O Flamengo mudou a postura, principalmente depois das saídas do Arrascaeta, do próprio Everton e do Varela, que estava ali improvisando a lateral esquerda. Tivemos aí, no segundo tempo, um ponto negativo, que foi o Michael sentindo. Numa bola em que o Luiz Araújo entra, ele dá um lindo passe, cortando toda a zaga do Vasco, da defesa para o ataque, e nessa corrida, na disputa com o zagueiro, ele sentiu a coxa. Vai fazer exames aí nesse domingo ou na segunda-feira, para ver se ele vai detectar uma lesão ou se foi só um incômodo mesmo. Tomara que não seja nada, que o Michael também tem entrado muito bem. O interessante dessa partida, ao meu ver, é que, diferente das outras, o Flamengo sofreu um sufoco do time adversário. Isso não aconteceu
nem contra Fluminense, Botafogo, foram os clássicos que o Flamengo disputou, e o Flamengo soube suportar muito bem. Então, eu achei interessante porque a gente pôde também observar o Flamengo sem a bola e ver como o Flamengo se comportava. Obviamente que o time do Vasco não é um time muito forte, mas ainda assim a gente pôde ver o Flamengo sofrendo um pouco e sabendo jogar dessa forma. Como diria o Muricy Ramalho, o Flamengo também precisa aprender a sofrer, né? Ou seja, jogar sem a bola. No segundo tempo, ainda que a pressão do Vasco tenha sido maior, a gente viu aí pelo menos o Flamengo trocando passes por 2 minutos, mais de 2 minutos o Flamengo trocando passes, até que culmina ali com um arremate do Wesley. Ele chuta, o goleiro defende, o juiz até cai no lance, né? Foi uma cena um pouco engraçada. Aliás, esse é um ponto interessante, porque o Wesley precisa melhorar um pouco mais essa parte ofensiva. O terço final do campo, a última decisão ali que ele toma. Inclusive, o Filipe Luís foi perguntado sobre isso na coletiva. Eu vou falar já já sobre o que ele respondeu. Mais uma vez, tivemos mais um recorde quebrado pelo Bruno Henrique. São 21 gols em clássicos. O cara que tinha mais era o Gabriel Barbosa, com 20 gols, ele ultrapassa. 9 desses gols só em cima do Vasco. Realmente o Bruno Henrique está em outro patamar. O Flamengo, um amplo domínio aí, mais uma vez mostrando que o Vasco não é o grande rival do Flamengo como já foi um dia. Eu não sei hoje quem é o grande rival do Flamengo no Rio, não vejo ninguém com toda a modéstia aqui, eu não vejo ninguém à altura do Flamengo, mas de fato há anos que o Vasco não ganha do Flamengo, né? São 21 jogos. Desses 21 últimos jogos, o Vasco ganhou apenas 2. Falando um pouco das entrevistas aqui ao final do jogo, o Cebolinha reafirmando uma coisa que o Filipe Luís já vem falando, que é sobre o Campeonato Carioca estar sendo usado para dar rodagem ao elenco. O Wesley também dizendo que o Filipe Luís e o Danilo ajudaram muito, o que surpreende, porque o Danilo acabou de chegar e já está ajudando o jogador, né? E ele vem justamente para isso, não vem só para jogar, vem para compartilhar a sua experiência. Então, muito legal saber isso. Sobre a confusão que teve ali no final do jogo, o Wesley até cita o próprio Coutinho, disse que é muito fã do Coutinho, já viu ele jogando, e que ele sempre deu passe virando o rosto. E que agora, porque perdeu, fica chateado porque ele fez a mesma coisa. Deu uma cutucada ali no rival. Falando aqui da coletiva do Filipe Luís, ele foi perguntado sobre a busca de um substituto para o Arrascaeta. Mais uma vez elogiou o jogador, dizendo que não existe substituto para esse jogador, que ele tenta montar o time numa outra estratégia quando o Arrascaeta não tem, e que pode adaptar alguns jogadores nesse setor de criação, dizendo que tem vários coringas nesse time. Falou que ainda existem alguns ajustes a serem feitos, principalmente na parte da defesa e no terço final. Falou um pouco sobre o Wesley, sobre essa dificuldade dele, sobre esse arremate ao gol, sobre essa frieza dentro da área. E aí o Filipe Luís, ele mesmo se compara ao jogador, porque ele diz que quando ele foi jogador, ele também teve essa dificuldade, dizendo que isso é uma coisa natural. Elogiou muito o elenco, disse que é o melhor elenco da América. Foi perguntado sobre o De La Cruz, se ele enxerga o De La Cruz como um volante ou como um meia armador, e ele respondeu que sim, né? Repetiu mais uma vez aquela história de que um time campeão que quer vencer taças precisa saber jogar em 2 sistemas diferentes. O Flamengo hoje joga num 4-2-3-1 que vira um 4-4-2 e às vezes num 4-3-3 que vira um 3-5-2, né? Ele falou sobre essa versatilidade do time do Flamengo, sempre jogando em função do adversário. Por isso que eu destaquei no início do vídeo essa questão aqui, porque de fato a gente vai observar que o Flamengo hoje soube jogar sem a bola, uma coisa que não estava acontecendo em outros jogos. Claro que foi só uma parte do segundo tempo, mas ainda assim isso não vinha acontecendo. Falou sobre a titularidade do Danilo, sobre ainda não definir uma zaga titular. O Flamengo não tem essa zaga titular, não sabe ainda se o Danilo vai jogar na esquerda, vai jogar na direita, vai jogar como lateral. Ele disse que ainda não tem isso definido e que em algum momento, quando ele tiver que definir o time, realmente alguns vão ficar chateados aí com ele, mas que se os 3, por exemplo, estiverem bem, a função é do Felipe conseguir escalar os 3. Com tantos jogos, é obviamente que todos vão jogar. Mudando de assunto aqui para terminar o nosso vídeo, falando do Alcaraz, rapaziada. O Alcaraz que fez o seu primeiro jogo como titular lá no Everton, marcando o gol e dando uma assistência e saindo de campo como o melhor do jogo. Ele que venceu aí o Crystal Palace, o time do John Textor, fora de casa. Os dois estavam brigando na tabela, então foi uma grande vitória para o Everton. Ele foi eleito o melhor em campo. E aí ficou essa dúvida, né, sobre
Como é que um jogador se destaca dessa forma num time na Premier League e aqui no Flamengo ele, entre aspas, não serve? O Felipe Luiz disse que isso é uma coisa natural, até brincou falando, isso é culpa do técnico, mas ele brincou com relação a isso porque, de fato, a gente observa que o jogador, às vezes, numa função, né, num esquema tático funciona, em outro não vai funcionar, isso é normal. Fato é que agora restam 5 jogos, se ele jogar esses 5 jogos como titular, aí aquela cláusula de compra obrigatória, ela é ativado. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo com muita informação e opinião. E não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!